E aí eu acho que é melhor começar com um problema um pouco mais simples e que dá para reproduzir no laboratório aí e já vai dar bastante intuição sobre como que funciona imaginamento por espelho. Que é assim, ó, vamos pegar na água ali mesmo e colocar uma chapa aqui que vai servir como espelho. Um transdutor, deixa eu ver o que fica melhor. Eu acho que dá para ser na horizontal mesmo. Uma chapa metálica aqui, retinha, deixa eu desenhar uma reta aqui. Uma chapa metálica. Aí a gente despreza aqui o que está transmitindo para dentro da chapa, né? Vamos pensar só no que está sendo refletido. Vai ter o transdutor array aqui, pode ser um array mesmo, linear. E aí você vai definir uma região de interesse aqui, ó. E aí vai ter que calcular a distância de cada elemento para cada pixel, igual calcula no TFM lá, só que via reflexão no espelho. Então, digamos que é esse pixel aqui, esse elemento aqui. Quando a superfície é reta, até dá para fazer na mão aqui, né? Você pega isso aqui, projeta para lá e tal, mas a gente já vai deixar pronto para qualquer superfície arbitrária. Então, ele vai fazer um caminho aqui, né? E a gente sabe que esse caminho é tal que aqui, se a gente fizer a normal, né, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Então, se você está aqui, se você define uma direção para onde você quer traçar o raio, digamos, essa direção aqui. Aí você vê qual que é a normal aqui, calcula o ângulo de incidência e faz o ângulo de reflexão igual, você vai saber para onde o raio vai. Aqui é um problema contrário a esse. Aqui a gente sabe a posição inicial, sabe a final, e a gente não sabe onde que bate, onde que reflete, de forma que respeite essa regra aqui, que é a lei de Snell também, a mesma lei de Snell de refração lá, e respeite a lei de Snell aqui, ou seja, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Aí tem um negócio na ótica e na acústica também, que é o princípio de Fermat. É o seguinte, vamos chamar esse ponto aqui de... Eu costumo chamar de A esse aqui, que é o do elemento do transdutor, é o ponto A. Esse aqui vamos chamar de F, F de foco, né? E esse aqui a gente pode chamar de... Deixa eu pensar, o que é um bom nome aqui. Na verdade, eu acho que é melhor esse aqui ser C, que é o centro do elemento. Ah, não, beleza, pode ser A e esse aqui P. Costumo chamar de P, esse aqui. Aí o princípio de Fermat diz o seguinte, se entre todos os pontos possíveis aqui, né, todos os caminhos possíveis do A até o F, o verdadeiro, que é o que respeita a lei de Snell, é o que tem o menor tempo de trajeto, tempo de percurso. Então, se você definir qualquer ponto aqui, você vai ver que o tempo de percurso vai dar maior do que o verdadeiro aqui. E o que é o tempo de percurso? É a distância total aqui, né? Que seria P menos A, que norma. Aqui é F menos P, norma. Então você tem que minimizar. Só um minutinho, já vou. Então, tem que minimizar
o P menos A mais F menos P, sendo isso aqui a norma, né, distância euclidiana, sobre a velocidade, né? Aqui vai ser a mesma velocidade nos dois. Aí você encontra esse ponto aqui. Daí, isso aqui é um problema de otimização, né? Encontre o ponto P que minimiza essa expressão aqui. E daí é isso que eu vou mostrar um exemplo aqui de como fazer. Uhum. Eu vou mostrar aqui no Google Colab. Deixa eu parar o compartilhamento do tablet. Eu vou começar a compartilhar aqui. Vamos chamar então de A, o elemento. Tá ali, eu criei. Tá aqui o elemento. Aí vamos colocar a superfície lá no o elemento está aqui no x1, y2. Vamos colocar a superfície lá no y4, por exemplo. Vamos desenhar a superfície aqui. Eu vou desenhar de menos 3 até 3. Menos 3 até 3. E daí no y vai ser 4, 4. Aqui o centro, aqui a superfície. E aí a gente tem que plotar aqui o que vai ser o foco. Esse aqui vamos deixar no menos 1. O F, que é o pixel, né? Depois, claro, tem que repetir para todos os pixels aqui. Vamos deixar ele no... altura 1.5. Eu vou botar ele aqui. Ao invés de elem, aqui é A. F. Vamos deixar o foco em vermelho. Assim. Aqui um elemento do transdutor e aqui um pixel. Eu quero saber o caminho daqui até aqui, mas é um caminho que tem que refletir aqui nessa superfície. A maneira mais simples de fazer é testar todos os pontos aqui. A gente faz uma discretização bem fina, calcula a distância para todos e vê qual que é a menor, né? Vamos ver aqui. Essa superfície seria o espelho cônico daí. Nesse primeiro exemplo seria uma seria a chapa metálica, ela que vai estar refletindo. Depois a gente vai para um problema mais complexo, que é o espelho cônico. Então, sempre a gente vai parametrizar a superfície. Essa aqui é uma superfície, ela é uma linha, né? A gente está no espaço 2D aqui, então a superfície vai ser 1D. Ela pode ser parametrizada em uma dimensão, né? Como uma linha. Mesmo que ela não fosse reta, se ela fosse uma curva assim, você consegue parametrizar ela simplesmente em função do x, por exemplo. Então, essa superfície, nesse caso, ela está sempre na posição x alguma coisa e y igual a 4. Então, só com o x a gente especifica pontos nela aqui, né? Por que eu estou falando isso? Eu vou criar uma função distância aqui.
distância dist R, que é distância com reflexão. F dist R vai receber o A, o F, e vai receber qual é o X que eu quero. Ele vai calcular para essa superfície aqui. Qual que é o X? Tem que receber também a velocidade. Então, ele tem que retornar o seguinte. Vamos fazer assim, distância 1, que é daqui até aqui. Se eu defino um x qualquer, a distância, um x qualquer aqui, né? A distância vai ser esse x menos a posição x desse cara, ao quadrado, mais, essa parte ao quadrado, mais 4 menos isso ao quadrado, e aí eu tiro raiz, né? Ele já fez aqui. X menos A, não, mas ele errou, é isso que eu quero. Tem que ser x menos, o x não é vetor, então é x menos o primeiro cara do A, depois aqui no y sempre vai ser 4, né? 4 menos o segundo cara do A, dist2 vai ser x menos o primeiro elemento do F, aqui vai ser 4 menos o primeiro elemento do F. Calculei as duas distâncias aqui. Eu posso retornar isso aqui, ó. Return dist1 mais dist2. As duas estão com a mesma velocidade, né? Sobre C. Assim eu estou calculando... não é dist, né? Aqui é delay. Delay R. Delay com reflexão. Estou calculando o tempo que o som leva aqui. Aí vamos discretizar aqui essa superfície. Vamos fazer aqui x points. O x dmt.aLand. Vamos de menos 3 até 3. Menos 3 até 3. 1n a menos 3. Então vai ter 6.000 pontos candidatos aqui para os quais a gente vai calcular o tempo de propagação. E aí vamos calcular para todos eles. Vamos ver se vai dar certo com o vetor. Delays igual a delay R vamos falar qual que é o C aqui, a velocidade do som. Vamos colocar da água. 1483. AF, X points e o C. Só ver se vai rodar aqui. Rodou, beleza, ele aceitou. Então, quando eu estou passando um vetor aqui, ele vai calcular para todos os elementos, né? Ele vai colocar o vetor aqui, vai vetorizar as operações ali, vai retornar um vetor de delays. A gente pode fazer um outro gráfico aqui, plt.figure, x points delays. É exatamente isso que eu quero. Ó, é aqui nessa posição, um pouco para baixo do zero aqui, que está a posição que é de fato a verdadeira, que respeita a lei de Snell aqui. Dá o menor tempo, né? A menor distância, né? A menor distância. Então, dá até para a gente saber quanto é. 20 list distance a list time.
É o valor mínimo do vetor de delays, né? É isso mesmo. E dá para continuar aqui, ó. Dá para ver em que posição ele está. Aí dá para usar o argmin aqui. Ele já autocompletou. O vetor de delays, aqui, ó, aqui, esse cara aqui, o min, ele retorna o valor mínimo. O argmin, ele retorna o índice no qual está posicionado o valor mínimo. Aí você pega esse índice e bota lá no x-points, aí vai dizer qual é qual é a posição x ali. Aqui, ó. Menos 0,111. É a posição que dá o menor tempo. Qualquer outra dá um tempo menor. Né? Então, aí dá para a gente pegar isso e dá para pegar isso aqui, ó. E traçar t.plot delays. Aqui eu já consigo, então, descobrir quem é. E aí eu posso colocar lá um X ali. plt.plot XR, XP. É o PX. É o componente X do meu ponto P lá, da reflexão. Né? É isso ali. Então eu posso colocar aqui no PX. O Y é sempre 4 ali. 4, eu vou colocar um xizinho. Um xizinho vermelho, pode ser. Tá lá o xizinho. Agora eu vou traçar as retas ali. Primeira reta ela tem... eu posso traçar uma única reta. Então eu vou do ponto... Qual que é mesmo o nome do elemento ali, o elemento transmissor? Como? Qual que é mesmo o nome do elemento transmissor? Qual é o... É o A, né? Então é A0. Sim, lá. A0, PX, F0, que são as componentes X dos 3 pontos ali. E depois... no Y é A1, 4, F1. Aqui eu vou colocar uma linha normal da cor padrão. Essa linha aqui. Vou colocar preta. Assim. Aqui, se você for medir o ângulo, você vai ver que vai dar que ele respeita a lei de Snell aqui. E aí a gente pode mudar aqui, ó, o elemento, vamos colocar lá no menos 3. Ao invés do menos 1, vai lá no menos 3. Tá aqui, ó, ele vai mudar também o ponto aqui, agora ele está aqui, né? Menos 1.2222. Tá, esse seria o jeito mais simples de fazer. Você discretiza, se fizer uma discretização suficientemente fina, tá bom. O problema de fazer assim
É a quantidade de vezes que você tem que calcular, porque é o número de pontos discretos aqui, vezes o número de elementos, vezes o número de pixels na região de interesse, né? Então, fica gigantesco, né, o problema. Um N ao cubo aí em termos de complexidade? Seria 64 vezes no nosso caso aqui tem 6.000 aqui, vezes, às vezes a região de interesse tem 10.000 pontos, né? Sim. Então é melhor, em geral, fazer por otimização. Lembra que o negócio é minimizar, encontrar o argumento ali que minimiza uma expressão, né? E isso dá para fazer por otimização. Você chegou a ler o artigo da Smart Edge? Eu não li completo, claro, mas eu dei uma passada assim por cima, e ainda mais com o que o Thiago e o Vinícius me explicaram nos ensaios de como funciona. Lá eu faço o meu próprio algoritmo na verdade, para calcular os tempos entre cada elemento e cada posição na ROI lá do tubo, eu fiz minha própria implementação lá do método de Newton, que é um algoritmo de otimização. E normalmente eu faço isso, eu faço a minha própria implementação do método de Newton. Mas tem um jeito que eu tenho experimentado ultimamente, que tem dado resultado bom, que é usar o Minimize aqui do SciPy. Esse cara aqui, ó. Eu não tô vendo no caso. Ah, tá. Compartilhar esta aqui. Aí. Minimize. Você passa uma função, que é a função que você tem que minimizar. Aí tem que passar um valor inicial para o parâmetro que você quer minimizar. E aqui os argumentos dessa função, menos o argumento que você quer minimizar mesmo. Tá, vamos logo para um exemplo aqui. Vamos fazer o seguinte. A gente quer minimizar essa função aqui, delay, né? Delay R. Vamos... Tá ainda na tela do Minimize tá. aqui. Vamos dar uma adaptada nela aqui. Vamos criar uma segunda versão dela aqui. Delay R opt, para colocar no Minimize. Então, o que eu vou fazer de diferente? Eu vou pegar o X e colocar como primeiro parâmetro aqui. E daí os outros, o A, o F e o C, eu vou colocar aqui, assim, ARGS. E daí eu desempacoto eles aqui, ARGS. Que aí a gente consegue usar isso dentro do Minimize. Então, o que eu vou passar para essa função aqui é o X e mais uma lista, e essa lista vai ter os outros 3 parâmetros aqui, os outros 3 argumentos. Tá. Então, from scipy.optimize import minimize. Isso aí. Aí eu quero result igual minimize. Vamos lá. Primeiro é a função que eu quero minimizar. Eu quero minimizar essa função aqui. Quando a gente passa assim, passa um ponteiro para a função. Lá dentro ele vai conseguir chamar essa função aqui quantas vezes ele quiser, que ele vai testando ela com diferentes valores para o x. Aí o próximo argumento, vamos ver, é o x0 aqui, que é o valor inicial que eu preciso passar para a estimativa inicial. Vamos colocar como estimativa inicial aqui. A estimativa inicial, assim, que faz sentido seria no meio do caminho, né? Tipo, pega o x desse e o x desse e faz a média dos dois. Mas vamos colocar algo um pouco pior aqui para ver o algoritmo funcionar com mais iterações. Vamos colocar sempre como estimativa inicial 2. Então, eu vou começar com 2. E aí o próximo argumento é os argumentos restantes aqui desse cara.
Os argumentos restantes são, eu posso fazer isso aqui, ó. AFC. AFC. O que ele reclamou aqui? A is not defined. Ah, claro, está aqui embaixo. Aí. Então, eu quero minimizar esse cara aqui, essa função. Ele sempre minimiza no primeiro argumento, né? Esse aqui é a variável independente que eu quero, para qual eu quero ver qual é o valor que dá um mínimo dessa função aqui. Dou um valor, um chute inicial, 2, e passo os restantes dos argumentos necessários para a função executável. Até aqui tudo bem? Sim, sim. O professor chegou a falar ali um pouco de ponteiros. Eu mexi um pouco com ponteiros aí, alocação dinâmica em C, mas em Python é algo que ainda não Ah, tá. Na interessou. verdade, para nós usuários, assim, é meio transparente isso. É só como que funciona você passar uma função como argumento. A rigor, isso é um ponteiro da função, né? Tipo, isso aqui é uma função, né? Sim. Você chama ela, passa os argumentos e ela retorna isso aqui. Agora, quando você usa isso aqui, ó, passando como parâmetro para uma outra função, você está passando o ponteiro dela. Significa o quê? Significa que lá... Deixa eu fazer um exemplinho aqui, ó. Vamos fazer uma função chamada print oi, que ela simplesmente faz isso aqui. Ela simplesmente dá um print de um oi. Oi. Def print tchau. Ela simplesmente dá um print de um tchau. Então, se eu chamar uma delas aqui, se eu chamar o print oi, ela vai printar oi, né? Uhum. Se eu chamar o print tchau, ela vai printar tchau. Se eu criar uma outra função aqui, def myFun, e ela recebe alguma função como parâmetro, e aí ela vem aqui e executa essa função. Aí eu vou chamar aqui, ó, myFun, e vou passar como parâmetro a função printOi. Então, na verdade, isso aqui é um ponteiro para essa função aqui. Aí ele vai estar aqui, ele vai receber aqui, aqui dentro, fun vai ser o printOi, que é o que eu passei ali. Ó, ele vai printar oi. Se eu passar o print tchau, tchau. Ó, print. Vou executar a função passada como parâmetro. Aí. Ô, louco, cara, o negócio tá esperto aqui. Ó. Então, a função que eu passar como parâmetro aqui, ó, eu posso passar plt.plot. Ó, ele vai chamar o plt.plot. Ele cria um gráfico aqui. Então, esse é o conceito aqui de passar a função como parâmetro, que a rigor é um ponteiro para a função. Ok. Inclusive, se eu printar aqui, se eu der um print do print tchau, ele vai dizer aqui que é um objeto do tipo função. Ó. Uma função print tchau, que está o endereço dela na memória. Beleza, assim funciona a passagem de função como parâmetro. Então, eu chamo minimize e lá dentro ele vai chamar essa função que eu passar como parâmetro várias vezes. Eu dou aqui o chute inicial do que seria o x ótimo e o resto ele vai fazer. Vamos rodar aqui. E printar tudo aqui que ele retornou. Ó.
O professor podia repetir esse ali do chute inicial, que seria ali o segundo parâmetro da função? Ah, tá. O chute inicial é que esses algoritmos de otimização, eles sempre pedem que você dê uma estimativa inicial. O objetivo dele é encontrar esse cara aqui, né? É encontrar qual que é o valor que minimiza aqui. Ele não conhece essa curva. Ele vai amostrando essa curva, né? E eu tenho que dar um chute inicial. Eu estou passando 2 como chute inicial aqui. A primeira coisa que ele vai fazer é ver quanto vale lá no 2. Ele vai ver em volta do 2, ver para onde que está tendendo, ele vai ver que aqui vai para baixo, então ele vai tentar um chute para cá. O algoritmo faz isso. Por que ele pede um chute inicial? Porque algumas funções elas são não convexas. O que quer dizer? Elas têm vários mínimos locais. Então, digamos que essa função aqui fosse meio senoidal, assim. Ela teria um monte de vales, né? Como o algoritmo ele é baseado em gradiente, ele vê para onde que a função está diminuindo e dá um passo naquela direção. Se tiver vários mínimos, ele vai achar o mínimo local ali daquela região onde ele começou, né? Deixa eu desenhar um exemplo aqui. Para não mudar de tela, vou botar aqui mesmo. Mas ele pede um chute inicial, mas na prática ele vai calcular para todos. Ele vai calcular, não para todos, ele vai fazer uma busca baseada em gradiente aqui. Ele só pede um chute inicial para saber de onde começar. Deixa eu plotar uma função aqui que tenha vários mínimos locais. Aquela função lá, sync de x, que a gente trabalha nesse sistema. Aquela tem é verdade, aquela tem vários mínimos locais. Deixa eu ver. Vamos criar um t igual a 0 a 10, menos 3. Pode ser o sync mesmo. T np.sync, tem sync? Tem. Sync de... Vou colocar primeiro de T para ver se fica aqui. Ó, digamos que esse aqui é o mínimo. Se a nossa função custo aqui, né, função que a gente quer minimizar, fosse assim com essa cara, o valor mínimo está aqui, né? Então, se eu der uma estimativa inicial aqui, ele vai para cá, vai para cá, vai para cá, ele vai acabar caindo aqui. Se eu der uma estimativa inicial aqui, ele vai acabar caindo aqui. Esse é o conceito de mínimos locais e mínimos... Esse aqui é o mínimo global, mas essa função tem um monte de mínimo local. Então, é principalmente por isso que ele pede um chute inicial. Nesse caso aqui não tem esse problema. A função custo é convexa. Tá, o que ele achou aqui? O x que ele achou foi menos 1,21. Ele levou 3 iterações. Isso aqui eu não sei o que é, tem que ver na documentação lá. Jacobiana, hessiana, isso aí depois, quando você for estudar algoritmos de otimização, vai ficar mais claro para que serve. O fato é que ele achou menos 1,218. O que a gente achou na mão lá foi menos 1,222. Dá para aumentar a precisão dele aqui. Aqui, ó, tolerância. Tol. Vamos colocar uma tolerância bem baixa. Quer dizer, eu não sei se o dele está certo ou o nosso está certo. Isso aí porque a gente discretizou também a superfície, né? Sim. Vamos colocar 1 na menos 10 e o que acontece aqui. Continua 222. O nosso é... Não, agora deu igual, 222. O nosso estava certo. Então, eu aumentei a tolerância agora. Deixei menos tolerante a erro, a resíduo. E aí ele convergiu direitinho para o resultado.
Então, acho que com isso aqui dá para você montar lá o problema de estimar distância via reflexão na, usando estimar distância via reflexão para fazer um TFM lá. E aí você põe as coisas na água ali, põe o transdutor deitado, põe uns objetos ao lado dele e aí mapeia a região de interesse lá nos objetos. E vai ter que estar uma superfície lá. Que você for usar como distância aqui para calcular, né? Distância entre os elementos e a superfície, na hora de fazer o ensaio lá, tem que usar exatamente essa distância, né? Para ele dar o valor correto. Aí o algoritmo, o TFM, ele tem que ser capaz de reconstruir a imagem aqui normalmente. Claro, não vai ficar tão boa quanto com incidência direta, assim, né? Sem reflexão. Mas tem que reconstruir a imagem aqui. Sim. Mas então eu teria que fazer um ensaio também para pegar esses dados. Isso aqui que eu mostrei é como calcular os delays, né? Uhum. Que é aquilo que é a parte mais custosa do TFM lá. Para cada elemento, para cada pixel, calcula os delays. Depois você vai fazer uma reconstrução, de fato, de um setup que tenha essa configuração aqui, igual você fez você precisou de dados lá para reconstruir com o TFM, né? Sim. Acho que a Tatiana enviou os dados para você. Aí você vai pegar dados ali de um ensaio onde o transdutor estava aqui, de frente para uma chapa metálica, e daí aqui tem os objetos ali que você quer imaginar.